Bem, pessoal, vamos iniciar aí, então, a correção das atividades dessa quarta e quinta-feira, tá? Dias 22 e 23 de julho. Iniciando aí pelas atividades da quarta, tá? Do dia 22. Uma das primeiras atividades é essa do Aprender Sempre, atividade 5. Então, vamos lá para a apostila do Aprender Sempre, tá? Aqui, na atividade 5, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho de como sintetizar um texto informativo em ficha técnica, tá? A ficha técnica é tipo de um resumo do texto informativo, que vem trazendo as principais características de um animalzinho ou de algum outro ser vivo, tá? Do qual o texto informativo tem falado, tá? Então, é como se fosse uma síntese, né? Pega as características aí mais importantes. Eles apresentam pra gente primeiro aqui uma ficha técnica da onça pintada, tá? Pra gente ter uma noção de como é montado aí uma ficha técnica em cima de um texto informativo. Então, eles querem que a gente use esse texto do cavalo marinho para poder aí completar a nossa ficha técnica, tá? Então, vamos ler o texto aí do cavalo marinho. Eu já fui grifando aí as partes principais que pediam referente às informações aqui da ficha técnica, tá? Então, vamos lá. O cavalo marinho possui uma cabeça alongada com filamentos que lembram a crina de um cavalo. É por isso que tem esse nome. É o único peixe com a cabeça perpendicular ao corpo. Existem mais de 40 espécies desse animal, habitando quase toda a totalidade dos mares de nosso planeta. Seu tamanho varia de 2 a 60 centímetros. Do mesmo modo que o camaleão, ele pode mudar de cor, e seus olhos saltados podem mover-se independente um do outro. Eles nadam com o corpo na vertical, movimentando-se pela rápida vibração das barbatanas. A cauda, longa e preensil, permite que eles se agarrem às plantas submarinas enquanto se alimentam de pequenos crustáceos. A reprodução ocorre na primavera. Os ovos postos pela fêmea são fertilizados pelo macho, que os guarda em uma bolsa na base de sua cauda. 2 meses mais tarde, os ovos se abrem e o macho realiza violentas contorções para expelir os filhotes, que são transparentes e pouco maiores que 1 centímetro. Sobem logo à superfície para encher suas bexigas natatórias com ar, única maneira de conseguir o equilíbrio na água. Então, são essas as informações sobre o cavalo marinho, tá? E através dela a gente vai aí preencher a nossa ficha técnica, tá? Então, a ficha técnica, a primeira informação que eles pedem é o animal que a gente vai estar aí informando sobre, tá? Eu não sei porque essa quantidade de linhas, porque a gente vai usar uma só aí, tá? O animal é o cavalo marinho. Pronto. As características, tá? Eu grifei as características dele de amarelo e a parte da reprodução de roxo, tá? É legal vocês, se vocês quiserem usar o grifa-texto de vocês também para ficar mais fácil de sintetizar o texto ou de resumir, é bom também, tá? Então, vamos lá. As características. Vamos ver. Possui uma cabeça alongada. Vamos colocar bem resumido, né? Cabeça alongada, com filamentos que lembram crina de cavalo. Cabeça, deixa eu pôr um ponto final aqui. Cabeça perpendicular ao corpo. Existem mais de 40 espécies. Muda de cor e tem olhos saltados que se movem independentes um do outro. Nadam com o corpo na vertical. Tem cauda longa. Se alimentam de crustáceos.
Então, eu coloquei aí, bem resumido, então, tá? As principais características do cavalo marinho. Cabeça alongada com filamentos que lembram crina de cavalo, cabeça perpendicular ao corpo, existem mais de 40 espécies, muda de cor e tem olhos saltados que se movem independentes um do outro, nadam com o corpo na vertical, tem a cauda longa e se alimentam de crustáceos, tá? Então, eu acho que fica aí bem resumidinho aí a parte das características. O tamanho, tá? O tamanho deles aí eu vou grifar de verde, vamos lá. Varia de 2 a 60 centímetros, tá? Os filhotes, aqui fala que eles são um pouco maiores que 1 centímetro, tá? Então, vamos colocar essa informação. De 2 a 60 centímetros. Aí, vamos colocar aqui embaixo. Filhotes. Os filhotes são poucos maiores que 1 centímetro, tá? Então, vamos lá. Filhotes pouco maiores que 1 centímetro. Pronto. Tá aí a informação sobre o tamanho. E a reprodução, tá? A reprodução ocorre na primavera. Vamos colocar essa informação, ó. Ocorre na primavera. As fêmeas... elas põem os ovos, né? As fêmeas põem os ovos. Os ovos que são fertilizados pelo macho, tá? Que os guarda em uma bolsa na base de sua cauda. Gestação de 2 meses, né? 2 meses. É uma gestação aí, né? Eu não sei se eu posso chamar de gestação, porque é ovo, né? Então, vou colocar nascimento após 2 meses. A palavra gestar dá mais a ideia de dentro da barriga, né? Apesar do ovo estar dentro da barriga do macho, né? Acho que a palavra gestação não é muito correta, porque eles nascem do ovinho, não sei. Então, vou colocar assim, ó. Nascimento após 2 meses. O macho os expele. Expelidos pelo macho. Filhotes, os filhotes sobem a superfície, acraseado, a superfície, quando eu falo acraseado é que tem esse tracinho aqui, a crase, tá? A superfície para encher suas bexigas natatórias de ar. Prontinho. A informação aí sobre a reprodução, tá? Fica aí a síntese em ficha técnica do texto, tá bom? Então, ficaria assim a atividade de português, tá? Atividade 5 aí. Vamos, então, para a atividade do interdisciplinar Agricultura e Pecuária, tá? Aqui o livro interdisciplinar de vocês, tá? Vai explicar um pouco aqui nesse textinho sobre a forma como a agricultura e a pecuária transformou o povo que era nômade em sedentário. O que que é sedentário, né? Não é como a gente pensa hoje em dia, a pessoa que não faz exercício, tá? Quando a gente fala na parte de história sobre sedentarismo, é a população aí que tem uma habitação fixa, que não muda, não fica se mudando de lugar. Lembra que os povos nômades, eles não tinham uma habitação fixa, eles ficavam mudando de lugar? O sedentário é o contrário, tá? E o que que fez o ser humano se tornar sedentário?
foi a agricultura e a pecuária. Eles começaram a plantar, criar bichinho para alimentação, para consumo, para fazer roupa, para tudo na vida. Então, como eles estabeleciam ali uma plantação, um cultivo ali, eles acabavam ficando no mesmo lugar e se tornaram, então, sedentários, tá? Aí tem o mapinha, tá? Os primeiros cultivos agrícolas aqui, ó. Cada região diferente aqui do planeta, as plantações de alimentos, elas são diferentes. Então, vamos descobrir por quê, tá? 1. A partir da observação do mapa, é possível dizer que os seres humanos aprenderam a cultivar os mesmos alimentos em todos os continentes? Por quê? A resposta é não. Por exemplo, aqui na América do Sul, algodão, batata doce, mandioca, batata. Lá na Ásia, milheto, arroz, repolho, trigo, cevada, linho, lentilha. Aqui na parte da Oceania, aqui, ó, taro. Na África, inhame, tá? América do Norte, abóbora, quinoa, girassol, cevadinha. Então, são alimentos diferentes, tá? Então aí a resposta é não, não são os mesmos tipos de alimentos, tá? E isso aconteceu provavelmente por causa da região onde eles moravam, tem muita influência do clima, tá? As plantações, elas se dão melhor com determinados tipos de clima. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um clima aí mais tropical, tá? Então, batata se dá melhor para cá, a cana-de-açúcar se dá muito melhor na nossa região, tá? A resposta que o livro traz pra gente aqui, ó, observa-se no mapa que os povos que viviam em diferentes continentes cultivavam alimentos diversos, tá? Então, isso aconteceu justamente por causa provavelmente por causa das influências climáticas, tá bom? 2. Dos alimentos mostrados no mapa, quais você já experimentou? Então, você vai falar aí desses alimentos que você está vendo no mapa, qual que você já experimentou. Eu acho que de todos aqui, eu não sei o que é taro, tá? Milheto também nunca comi. Agora, nabo, lixia, banana, a gente já comeu, né? Batata, quinoa. Esse tremoço eu também não sei o que é, então também provavelmente nunca comi. Agora, do restante, tá? A gente já experimentou de tudo. Lentilha, ervilha, abóbora, pimenta, tomate, abacate, né? Então, é mais aí os nomes mais diferentes para mim é taro, sorgo, milheto, tremoço, tá? Isso daí que eu nunca experimentei. Aí vocês vão colocar o de vocês, tá? A resposta pessoal. Qual que vocês nunca experimentaram? Tem gente que nunca comeu quinoa, né? Apesar que eu já vi quinoa, mas eu não tive a menor vontade de comer, então também nunca comi. Aqui tem uma pesquisa, tá? Ó. Muitos dos alimentos que são consumidos no Brasil não são originários da América do Sul. Foram trazidos de outros continentes para cá. Com um colega, pesquisa em livros, revistas, dicionários e na internet a origem de algumas plantas e animais que usamos na alimentação e no trabalho agrícola. Plantas: café, manga, cana-de-açúcar, algodão, milho, laranja, feijão, goiaba, pimenta, banana, arroz e trigo. E animais: galinha, porco, boi e cavalo. Então, se a gente for pesquisar na internet, ó, a origem do porco, vamos ver. Origem, país originário do porco, vamos ver. Tem aqui a história do porco, ó, no Egito, ó, tá vendo? Na China e no Egito. E a gente tem criações de porcos no Brasil agora, tá? Se a gente for olhar no mapa aqui, ó, o Egito, ele fica na África e a China na Ásia. E olha só aonde veio parar na América do Sul. Então, os porquinhos foram trazidos provavelmente na época da colonização, tá? A gente sabe que o pessoal da Europa que fazia as grandes navegações e saía invadindo o país dos outros, né? Que essa é a palavra correta, né? Saía invadindo o país dos outros. Na colonização, eles acabavam trazendo para cá, assim como a pimenta foi trazida para cá, os porquinhos também, tá? Então, quando vocês forem pesquisar, vocês vão ver que essas coisas, elas têm origem em outros continentes, tá? O Egito lá na África, né? E na Ásia, que é onde fica a China, tá bom?
Com a sedentarização, as populações começaram a construir casas e outros edifícios mais resistentes, de madeira, barro ou pedra. Foi nesse período que surgiram as pequenas aldeias. Nesses povoados, os espaços eram organizados em casas para morar, depósitos para os alimentos e estábulos para os animais. Esse processo ocorreu em várias regiões do mundo, como a América Central, a China e o Oriente Médio, mas cada povo interagia de forma diferente com a natureza. Em lugares mais secos, os campos precisavam ser irrigados. Em lugares mais úmidos, precisavam ser drenados. Já nas regiões mais frias, as casas precisavam ser mais protegidas e os mantimentos armazenados para o inverno. Drenar é retirar excesso de água de um terreno, tá? Então, a gente tem uma ilustração aqui e aí pergunto o que mostra essa ilustração para a gente. A gente observa aí uma população mais antiga, tá? Aqui fala que é da Mesopotâmia, uma aldeia mesopotâmica, de 4.000 anos atrás, tá? Aí, então, deve ser os povos quando eles começaram aí a ficar mais sedentários, né? Tive uma aldeia onde eles construíram casinhas e como parece um ambiente que não é tão frio, né? Um clima mais ameno, as casinhas são de palha, tem os bichinhos, né? Eles estão morando aí perto de um rio, né? Que dá o rio ele dava muita oportunidade deles plantarem, terem um acesso bom aí à água para criar os bichinhos e para fazer plantações, tá? Então é isso que a ilustração mostra. Eles fizeram a aldeia deles perto de um rio aí para poder plantar, né? Aqui atrás eles provavelmente colhendo, tá? O trigo aí, a palha para fazer as casinhas e a criação dos bichinhos também. Agora escreva uma frase sobre a importância do que nela é retratado, tá? Vocês podem escrever sobre a importância da aldeia ser perto do rio, ou a importância de você construir ali casas para se proteger do frio durante a noite, né? Ou do sol durante o dia, tá? Então, tem várias coisas importantes aí, ou do trabalho, né? As pessoas se ajudando através do trabalho. Então, tem diversas frases que você pode aí escrever sobre a importância do que aparece nessa imagem, tá? Então, era só a página 88 e 89. E agora, atividade de matemática. Atividade 5 aqui, tá? Aqui, nessa atividade, eles falam sobre descobrir padrão, tá? Vocês têm que aprender aí a desenvolver uma forma de analisar sequências e descobrir de quanto em quanto ela está aumentando, tá? Ele traz uma explicaçãozinha aqui sobre, né, essa sequência que sempre aumenta aqui, os últimos algarismos são 2, 4, 6 e 8, tá? É uma explicação, isso aqui é lógica, né? E aí ele traz pra gente essas figuras e quer que a gente descubra o padrão, tá? Existem duas formas da gente observar o padrão dessa figura. Talvez existam mais formas, mas eu percebi duas aí. Uma delas é você notar que a figura aumenta, ela segue o seguinte padrão. Aqui é 1, 2, 2. De 1 vai para 2 e de 2 vai para 3. Então, 1, 2, 2. 2, 3, 3. Aqui, 3, 4, 4. Então, se a gente for colocar, ó, embaixo é 1 e os dois tracinhos do y aí, 2 e 2, tá? Aí, a segunda figura, a parte de baixo aumenta para 2. E as de cima vai 3, 3. Não é assim que tá? 2, 3, 3. A terceira figura é 3 embaixo, 4 em cima e 4 em cima, tá? Então, se a gente somar isso daí, a gente percebe o quê, ó? 2 mais 2, 4, mais 1, 5, né? Então, tem 5 quadradinhos aqui. Vou colocar aqui embaixo, 5 quadradinhos, tá? Que é o total. Aqui, se eu for contar, 3 mais 3, 6, 7, 8. São 8 quadradinhos. E aqui nessa figura foi aumentado de quanto, né? 3, 4 mais 4, 8, 9, 10, 11. 11 quadradinhos. Então, se eu for contar de 5 para 8, quanto subiu? 3. De 8 para 11, 8, 9, 10, 11. Então, eu já sei que o padrão principal aqui é aumentar de 3 em 3, tá?
aumenta de 3 em 3. Só que isso não basta para eu saber quanto que a figura vai aumentar. Eu tenho que ter a noção que embaixo tem 1 a menos do que as hastes de cima, tá? 3, 3, aqui é 2. Se fosse, sei lá, 8. 8, 8, o traço de baixo seria 7. Então, o traço de baixo tem um quadradinho a menos que os traços de cima. Isso também é um padrão, tá? Então, são esses dois padrões diferentes. Aí, ele pede aqui na letra A para a gente desenhar as duas sequências da figura. Eu já desenhei elas aqui. Se a última figura, a terceira aqui, tinha 3 quadradinhos embaixo, aumentou 1, ficou 4, ó. 1, 2, 3, 4. E se em cima tinha 4, 4, ficou 5, 5, não é? Então, de 11, 12, 13, 14. Tinha que ter 14 quadradinhos aqui para ficar certo. 4 embaixo, 5, 5. Então, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De 11 para 14, aumentou 3, tá? E a próxima figura, aqui não tinha 4, então aqui tem que ter 5. Ficou meio tortinho, mas é meio difícil fazer certinho, né? Aqui tem 5. Esse aqui eu vou pôr mais pra cá também. Pronto, ficou melhor. Aqui tem 5, 6, 6. 6 mais 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tá? De 14 para 17, aumentou 3 também. E aí, quando você percebia esse padrão, conseguia desenhar as duas próximas figuras, né? Com 5 embaixo, 6, 6 e 4, 5, 5, né? Que é um padrão também. Ele pergunta quantos quadradinhos são necessários para construir a 10ª figura dessa sequência, tá? Então, se a gente for pensar, eu não desenhei, eu acho que vocês também não deveriam desenhar, porque apesar dele ter deixado esse espação aí, ia dar muito trabalho desenhar 32 quadrados, tá? Por quê? Se é a 10ª figura, eu sei que tem 10 na haste de baixo, 11 e 11, tá? 11 mais 11, 22. Mais 10, 32. Então, iam ser necessários 32 quadrados, tá? Para resolver a letra B, era mais fácil eu saber esse padrão aqui, né? De 1 a menos na haste de baixo e 2 na haste de cima, do que o padrão de 3 em 3. Então, vocês vão ter que contar desde a quinta. São 17 quadrados, mais 3, 18, 19, 20, mais 3, 21, 22, 23, mais 3, até você chegar na 10ª figura. Mas sabendo que embaixo eram 10 quadradinhos, 11 e 11, era só somar todos os quadradinhos, tá? Que a gente chegava à conclusão aí de 32 quadrados, tá bom? E na letra C, pergunta de uma sequência que seria formada por 47 quadradinhos, tá? A gente sabe aí que vai ser a 15ª figura. Por quê? Porque ela teria 15 embaixo, tá? 16 de um lado e 16 do outro. Se a gente somar 16 mais 16 mais 15, dá 47 quadrados. E assim a gente nota o quanto a figura aumenta aí de 3 em 3, tá? Então, da 10ª figura de 32 para 47, se você analisasse aí, você chegava na 15ª figura, tá bom? Bem, pessoal, agora as atividades de quinta-feira. Eu tinha uma atividade no EMAI e no Ler e Escrever, tá? As duas atividades no mesmo livro. Vamos começar pela do EMAI. A do EMAI aí, de hoje, tá? A gente precisava pensar aí nos sólidos geométricos, tá? Ele começa perguntando aqui na letra A os objetos que a gente conhece que são sólidos geométricos, tá? Então, você não ia citar o nome dos sólidos. Eu queria objetos que lembram esses sólidos geométricos, que tem superfície arredondada e que tem superfícies planas, tá? Ó, certamente você sabe que os objetos à sua volta têm formatos próprios, com características e nomes especiais. Então, corpos redondos, que a gente conhece, que tem à nossa volta, que a gente já viu. A bola de futebol é uma esfera. O nosso globo terrestre não é uma esfera perfeita. Hoje a gente sabe que ela tem aí um certo achatamento e tal, mas ainda é uma esfera, tá? Chapéu. O chapéu de festa, aquele chapéuzinho que lembra o cone, tá?
Também tem a casquinha de sorvete, acabei nem colocando aqui casquinha de sorvete, chapéu de bruxa, tá? Latinha de refrigerante. Por que corpos redondos? Porque ele tem superfícies arredondadas, tá? Os poliedros, eles têm que ter todos os lados retos, não pode ter nada arredondado. Se tem alguma partinha arredondada, não é poliedro, é corpo redondo, tá? O lápis, parece um cilindro também, tá? Bolinha de gude. Então, vocês iam citar objetos que vocês conhecem que lembram sólidos geométricos. Os poliedros, tá? A caixa de sapato. O celular, o nosso celular, ele lembra um paralelepípedo, um pouco achatado, mas é um paralelepípedo, tá? O dado. A pirâmide do Egito, né? Lembra a pirâmide. A caixa de presente, o pote de sorvete, tá? O pote de sorvete pode lembrar um prisma, tá? Prédios, tá? São paralelepípedos enormes também, tá? Então, objetos aí à nossa volta que lembram sólidos geométricos, tá? Aqui na letra B, pede para você ir lá no anexo 3, recortar e montar os sólidos. Então, recorta, cola, bonipinta, tá? Você tem aí a tarde inteira, o dia todo para montar esses sólidos. Bem bonito, que eu vou querer foto desses sólidos depois, hein? Para eu avaliar como ficou o sólido geométrico de vocês, tá? Então, monta bem bonitinho, pinta para eu ver, tá bom? Aí, aqui, através do anexo lá, vocês iam colocar para mim os nomes dos sólidos geométricos de acordo com a definição deles, corpos redondos, primas e pirâmides, tá? Então, os corpos redondos que vocês vão recortar e montar é o cone e o cilindro, só. Os prismas, eu tenho aí 4 tipos de prismas diferentes. Prisma de base triangular, que tem um triângulo embaixo. Prisma de base quadrada. Prisma de base pentagonal e o prisma de base hexagonal, tá? As pirâmides também tem aí 4 de bases diferentes aí. Tem mais? Tem. Eu tenho infinitas bases aí, tá? Mas as mais fáceis de montar são essas, tá? Pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal e pirâmide de base hexagonal. Então, a base ali é aquela figura plana que fica embaixo, que dá base ao sólido, tá? Para ele ficar de pezinho. Então, quando a base tem 6 lados, é base hexagonal. Base pentagonal é a base que tem 5 lados. Base quadrada é quando a base da pirâmide é um quadrado. Base triangular, a base da pirâmide é um triângulo, tá? Então, é aí que diferencia. Se vocês forem lá no anexo 3, ó, vou mostrar para vocês aqui, para quem não fez ainda, principalmente, tá? Lá na frente, anexo 3, ó, tá aqui, para vocês recortarem, ó. O prisma de base triangular, a base é um triângulo, tá vendo? Vocês têm que recortar, ele tem aqui a legenda, ó, aqui você vai passar cola, aqui você vai recortar. E aqui não é para recortar, viu? É para dobrar para você montar o seu sólido, tá? A base pentagonal é um pentágono, ó, tem 5 lados. A base hexagonal tem 6 lados, tá? Então, são todas essas figuras que vocês vão aí recortar para montar os sólidos geométricos, ó. A planificação do cone e a planificação do cilindro, que vocês vão recortar aí e fazer as suas figuras, tá bom? Pois eu vou querer foto desses sólidos. E aí, ficou faltando a atividade de português no ler e escrever, páginas 187, 187 e 188. Eu tinha deixado para vocês aqui algumas orientações para fazer essa atividade, porque ela é muito baseada em discussão em sala de aula e a gente não consegue fazer essa discussão por causa do nosso distanciamento aí devido à pandemia, tá? Então, vamos lá na parte do ler e escrever, página 187 e 188. Vamos lá, então. Parte do ler e escrever, páginas 187 e 188. Então, a gente vai aqui estudar um pouco sobre pontuação. Essa atividade, ela é interessante porque ela mostra pra gente a importância da pontuação, tá? Eles chamam de texto, mas é uma pequena frase aí pra gente pontuar. Então, vocês iam observar essa frase e fazer a pontuação dela da forma como vocês achavam mais
adequada. Então, você vai pontuar, não importa se está certo ou se está errado aqui na letra A, porque a gente só vai colocar a certa aqui na letra D, tá? Então, a primeira coisa que vocês tinham que fazer, ignorar tudo aquilo que eu orientei aqui, tá? Não era para copiar só, era para você analisar a frase e colocar a pontuação da forma como você achava melhor. Na letra B, era para a gente conversar ali e cada um dar a sua sugestão de pontuação. Então, eu coloquei aí 4 sugestões de como poderia ser pontuado. E devido à pontuação, a entonação ela fica diferente. Eu vou ler para vocês verem como diferencia aí de acordo com a pontuação. Meu estojo sumiu, não está na gaveta. É uma afirmação. Meu estojo sumiu? Não está na gaveta. É uma pergunta com uma reflexão aí, né, com reticências. Nossa, será que meu estojo sumiu? Não está na gaveta? Olhei ali, não está na gaveta. Meu estojo sumiu! Não está na gaveta! A gente tem o sinal de exclamação que dá uma emoção na frase, a pessoa é desesperada. Meu estojo sumiu, tá? E a última frase, eu mudei a vírgula de lugar ali. Meu estojo sumiu, não! Está na gaveta. Você viu a diferença da vírgula aqui? Aqui eu afirmo que sumiu e não está na gaveta, e aqui eu falo que não sumiu e afirmo que está na gaveta, só mudando a vírgula de lugar. E vocês viram como a pontuação, ela muda a entonação da frase? Eu deixei a pessoa reflexiva, a pessoa desesperada, a pessoa se perguntando, a pessoa afirmando, tá? Então, a pontuação, ela tem essa importância. Aqui na letra C, pede para a gente registrar conclusões sobre as diferentes formas de pontuar. Ao observar essas diferentes formas de pontuação, nenhuma delas está errada, tá? Todas estão corretas. Só que elas trazem ideias diferentes, tá bom? A pontuação traz para a escrita a entonação da fala, dando sentido ao texto. Uma simples vírgula pode mudar o sentido da frase. A frase, dependendo da pontuação, pode ser uma afirmação, uma negação, uma pergunta ou até uma expressão de sentimento. Então, ali, a pontuação muda totalmente o sentido da frase, tá? Transcreva nas linhas abaixo o texto, utilizando a pontuação mais adequada para a compreensão da frase. Então, dentre todas, você ia escolher a mais adequada. Na minha visão, todas elas são adequadas, dependendo do contexto em que estaria acontecendo, tá? E eu também não sei porque esse monte de linhas, se a frase é isso aqui. A frase é só isso, eles dão um monte de linha, tá? Parece que é para escrever um monte de coisa, mas aqui era a conclusão final, era para você escolher a que você achou mais adequada. Era uma frase só, tá? Assim como na letra A você escreveu uma vez só a frase, na letra D também, tá? Então, na minha visão, se a gente fosse pensar num contexto mais de afirmação, eu ia escolher essa frase aqui, ó. A primeira aqui, ó. Meu estojo sumiu, vírgula, não está na gaveta, ponto final. Acho que seria aí a mais adequada. Então, vamos lá. Meu estojo sumiu, não está na gaveta. Mas vocês podem escolher aí a que vocês acham mais adequada. Eu acho que é essa. E não precisa escrever esse monte de linha. Às vezes eles dão linha de menos, né? Falta linha para a gente escrever. E às vezes eles dão linha de mais. Mas tudo bem. Erros de impressão aí do livro, tá? Então, aqui, a atividade. Eu tinha colocado orientação aqui, tá? Você irá escolher qual a forma mais adequada de pontuar a frase após ler em voz alta as formas diferentes de pontuá-la, que são essas aqui que eu coloquei, tá? Pensando na entonação e no sentido que a frase deve ter, tá? Então, aqui, nas aulas de quarta e quinta-feira, as correções eram essas, tá bom? Corrijam as atividades de vocês e qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!